reforma tributária foi aprovada na Câmara dos Deputados e agora ela vai para o Senado. Então vamos falar um pouquinho, né? O que a reforma tributária ela muda no Brasil e na sua vida? Ela vai atrapalhar você, a sua família, seus negócios, seus investimentos? Ou vai te ajudar de alguma forma? Vamos descobrir isso no vídeo de hoje. Fica até o fim desse vídeo porque ele tá muito bom, muito importante, cheio de informação. Então bora lá. Como o meu canal é majoritariamente para falar sobre investimentos, eu já vou tirar isso do caminho e dizer que não vai mudar em quase nada nos seus investimentos, tá? Esse ainda não foi o foco da reforma tributária. Ela tá vindo mais num tom de focar na parte do consumo. Então focar na parte tributária do consumo, nos bens de consumo e serviços. Inicialmente, por que o Brasil tá tendo uma reforma tributária? Essa reforma tá acontecendo no intuito de simplificar o sistema tributário do Brasil, que é extremamente complexo, né? Eu viajei esse ano para Califórnia, vocês viram os vídeos aí no canal lá da viagem, e lá em vários outros países do mundo, em vários lugares do mundo, você paga uma mesma quantidade de impostos para vários produtos diferentes. No Brasil, cada produto que você compra tem uma taxação diferente, então, cara, isso é tudo muito complexo. E isso é tão significativo que às vezes a gente vê uma empresa mudar o nome que elas dão para um produto só para pagar menos imposto. Por exemplo, sabe aquele bombom que você come? Sei lá, sonho de val, soro branco, eu não sei se esses especificamente são assim, mas vários desses bombons que a gente compra no mercado, eles acabam não se chamando de bombons, eles mudam o nome ali na embalagem para ficar wafer. Por quê? Quando está escrito wafer e não bombom, eles pagam uma quantidade diferente de impostos, sendo que o produto na prática é o mesmo, né? Não mudou absolutamente nada. Então, é fato, tá? Isso assim, é uma certeza de que o sistema tributário brasileiro, ele é uma zona, ele é um caos, e a reforma vem na ideia de simplificar o sistema tributário brasileiro. Repara bem que eu disse que vai simplificar os impostos, não vai diminuir os impostos. Então, claro, com certeza vão ter alguns produtos ali que, enfim, podem ter os impostos baixados, mas o governo é igual eu com dinheiro. Assim, não vai largar por nada o dinheiro, né? O famoso mão de vaca, pão duro, marmanjo, mesquinho, safado. O governo sempre tem a ideia de que a arrecadação sempre vai ser a mesma ou superior à do ano seguinte. Então, cara, provavelmente imposto vai aumentar sim, imposto não vai baixar, tá? A única divergência entre as ideologias vai ser provavelmente aonde o dinheiro do imposto vai ser alocado. Por quê, né? Porque a galera da esquerda quer mais poder na mão do Estado. E quanto mais imposto, né, maior a arrecadação do governo, mais poder o Estado tem. Então, a galera do Senado ali, que é de esquerda, vai ficar claramente sempre querendo aumentar os impostos. A galera de direita, né, boa parte da galera de direita também, assim, tem ideias mais conservadoras nos costumes, mas muitas vezes eles também querem um baita de um poder para o Estado e eles vão ficar a favor de aumentar os impostos. E aí tem uma pequena galera da direita que não quer poder, né, na mão do Estado, e essa galera vai acabar votando contra o aumento de impostos. Mas a gente sabe que, no fim das contas, a maior parte da galera vai ganhar, né? E, consequentemente, os impostos vão aumentar. Porque, assim, tem essa galera da esquerda que vai estar ali, né, querendo o aumento dos impostos, uma parte da galera de direita também, mas a maioria da galera ali é do centrão. Então, assim, não tem uma opinião, né, uma visão muito grande pra nenhuma área específica. A galera do centrão quer o que é bom pra ele. Uma coisa que eu aprendi com meu padrinho é que não existe socialista, capitalista, comunista, anarquista, eletricista, taxista, feminista. Existe egoísta. E, assim, a galera sempre vai ir no que é bom para eles, tá? E, consequentemente, a galera, né, o centrão do Senado vai fazer a mesma coisa, tende a ir a favor de aumentar os impostos, como sempre foi feito no Brasil, tá? Não é uma grande diferença isso. Desde sempre o imposto no Brasil aumenta. Então, provavelmente vai, sim, de fato, né, simplificar as coisas, mas isso, mais uma vez, não significa de que o imposto vai diminuir, provavelmente o imposto vai continuar aumentando. De certa forma, eu vejo um baita de um valor nisso, né, só de simplificar, porque foi feito um gráfico dos países onde as empresas mais gastam, né, tempo pensando e pagando impostos, né? Então a gente sabe que o nosso sistema tributário é um caos, então obrigatoriamente as empresas também têm que, cara, se preocupar muito com isso. E nesse gráfico o Brasil tá em primeiríssimo lugar, sempre no topo aí, né, galera? Brasilzão tá voando e, aliás, disparado do segundo lugar. Então, cara, se for simplificar isso para que, quem sabe, a gente saia do primeiro lugar, eu acho isso muito legal, né? Alguns economistas já fizeram alguns trabalhos que indicam que se a situação tributária for simplificada no Brasil, a gente consegue até aumentar o nosso PIB, consegue crescer muito, porque as empresas, elas realmente se preocupam muito com isso. A gente gasta cerca, né, as empresas ali gastam cerca de 1.501 horas se preocupando com impostos. Então, se a gente pegasse esse tempo para focar em continuar rodando as empresas, evoluir de certa forma, com certeza a gente conseguiria ter um PIB muito maior. Isso tem algumas pesquisas que provam. Então, assim, vai simplificar, mas como que isso vai acontecer, né? O que muda com a reforma tributária de fato? Vamos lá.
Existem 5 tipos de impostos que eles vão ser transformados em 2, justamente para simplificar, né? Vão ser transformados no IBS e o CBS. A ideia agora é de que o ICMS, que é o Imposto da Circulação de Mercadorias e Serviços, que vai se transformar no IBS agora com a reforma, seja cobrado no destino do produto, tá? Então, o que isso significa? Antigamente, se São Paulo, né, o estado de São Paulo queria carro, ele mandava para Minas Gerais fazer o carro, porque lá a alíquota era menor. Então a gente, aqui de São Paulo, né, eu sou de São Paulo, colocava uma fábrica lá para fazer o carro em Minas Gerais, porque lá a alíquota era menor, tende a dar uma diminuída, assim, né, no imposto. Agora, mais ou menos como que é feito hoje em dia, né, sem a reforma tributária? Uma parte é paga no destino, outra parte é paga na origem. Isso tende a dar uma diminuída porque vai ser pago tudo no destino, com exceção de 2%. 2% vai ser pago na origem, mas 98% vai ser pago no destino do produto. Então, essa questão de mandar uma fábrica sua, por exemplo, para outro lugar do Brasil para fazer, tende a dar uma diminuída. Quando a gente fala sobre mercadorias, bens, consumos, etc., é muito grande as mudanças, tá? Então, assim, é um texto muito grande que explica sobre a reforma tributária. Se vocês quiserem entender de cada produto, de cada mudancinha, de cada coisa, vocês leem o texto, né? A ideia é eu fazer um vídeo um pouco mais simples aqui mesmo, porque senão ia ter 2 horas e meia de vídeo. A gente sabe que a geração TikTok não consegue assistir um vídeo de 2 horas e meia, e até porque, enfim, não tem porquê eu dificultar as coisas, tá? Eu vou falar da parte mais simples. Com, né, as mudanças, a coisa principal quando a gente fala de consumo é isso. Agora vamos falar de outras coisas. IPVA, IPTU e ITCMD. Vamos começar com IPTA, porque isso aqui ficou muito interessante. Antigamente não era cobrado imposto sobre barcos e jatinhos e agora vai ser justamente na ideia de tributar quem tem mais grana, né? E isso, pra falar a verdade, tem muita lógica, né? As pessoas pensam que o imposto é sempre atrelado, né, na mudança que ele vai gerar pra sociedade, é sempre atrelado ao porquê dele tá sendo pago. Só que isso tá um pouco errado, né? Você não paga IPVA pra estrada ser boa. Não é assim que funciona, porque as pessoas sempre pensam, não, eu tô pagando IPVA pra minha rua ser boa. E não é assim, você tá pagando IPVA pro governador decidir onde o dinheiro do imposto vai ser gasto. E normalmente é gasto em jantares bem gostosos e caros pra galera do governo. Então assim, a mudança é, barcos, jatinhos não eram tributados, agora vão ser, e os carros, né, os automóveis que já eram tributados antigamente, eles vão poder ser tributados em parte, igual é, né, pelo preço, então já é como é feito hoje em dia, e em parte pelo seu impacto no meio ambiente. Não era feito assim, hoje pode ser assim, feito dessa maneira, né, então talvez metade ali, né, uma parte vai ser cobrada pelo preço dele e uma parte por quanto ele afeta o meio ambiente. Eu achei isso no mínimo interessante. Talvez a pior parte, na verdade, de toda a reforma tributária é o IPTU. Né? Foi uma mudança no IPTU, no qual agora o prefeito da sua cidade ele vai poder mudar o quanto vai ser pago por meio de um decreto. Ou seja, ele só escreve o quanto vai ser pago. Não tem que passar por nenhuma aprovação, não tem que passar por nada. O cara fala ali, não, eu quero que seja cobrado isso. E pronto. Vai ser cobrado dessa maneira. Agora, por que isso aqui é muito ruim? Por que isso daqui é prejudicial? O cabra pode ir lá e falar, pô, quero ganhar mais, deixa eu aumentar o quanto a galera paga ali por moradia aqui e pronto. Enfim, eu não vejo o mínimo de lógica nisso, eu acho que deveria ser um pouco mais organizado, eu acho que dá muito poder para uma pessoa só, né? Então o seu prefeito ali, ele vai poder decidir o quanto você vai pagar de IPTU, eu acho isso que é uma mudança terrível, para falar a verdade. Agora vamos falar do ITCMD. O ITCMD é o imposto pago pela transmissão de patrimônio depois da morte da pessoa, né? Então, cara, quando uma pessoa morre, você vai fazer ali a famosa herança, né? A famosa herança que vocês tanto falam que eu tenho, vai mudar. Não é feito da maneira como vai ser feito hoje em dia, né? Vai ser feito de uma maneira diferente. No Rio de Janeiro, o que acontece é o seguinte: quanto mais patrimônio de herança, né? Quanto mais dinheiro vai ser transmitido para a pessoa, mais se paga. Então, quando você tem ali cada vez mais imóveis, cada vez mais dinheiro, cada vez mais patrimônio, mais dinheiro você vai pagar também. Em São Paulo, por exemplo, era 4%. Tá, então era 4% em São Paulo, fixo, e agora o Brasil todo pode ser igual ao Rio de Janeiro, né? Isso é uma coisa progressiva, então quanto mais dinheiro, né, quanto mais patrimônio, mais vai pagar imposto. Então quer dizer, né, você trabalha a sua vida inteira, você se esforça pra caramba pra construir um patrimônio, pra deixar pra sua família, e aí quando você morre o Estado vai lá e pega esse dinheiro de você, né, dá pro Estado, que a gente sabe que costuma ser uma galera bem honesta. Então, assim, no geral, né, qual que é a minha opinião da reforma tributária? O que eu acho de tudo isso que tá acontecendo, tá? Eu acho que para a parte do consumo isso é muito bom, né? Como eu comentei, foram feitas diversas pesquisas que mostraram que se a gente simplificar a tributação no Brasil, o Brasil pode crescer muito. Então eu acho que justamente está simplificando a reforma tributária no que diz respeito a consumo, e isso é maravilhoso. Acho que isso só pode trazer coisas boas. Então, nesse ponto, cara, perfeito. Agora, o que é muito negativo na minha opinião? IPTU.
tá? E o ITCM. ITCM não, ITCMD. IPVA, né? Eu achei no mínimo interessante, porque, poxa, você vai começar a pagar agora, né, por meio da questão do meio ambiente, eu achei isso legal. Eu acho interessante também que seja tributado também a parte dos jatinhos e do barcos, eu acho que isso é uma coisa muito legal também. Só que, qual que é a questão do ITCMD? Na minha opinião, o ITCMD é o pior imposto do Brasil. Né? Eu não acho que é nada justo você trabalhar a sua vida inteira para quando você morrer, você deixar para o Estado, que a gente sabe exatamente o que o Estado costuma fazer com esse dinheiro. Né? Então, eu não acho isso que é uma coisa justa, eu não acho que é uma coisa certa, ainda mais com o que vão fazer agora, né? De fazer que quanto mais dinheiro você tem, mais você vai pagar. E você vai me falar, poxa, porque você quer que os riquinhos se dê bem. E não, eu vou te explicar por que na verdade, esse é um pensamento sem muita lógica. Falar que isso que vai acontecer funciona é a mesma coisa que dizer, sem nem ter estudado socialismo, falar que funciona. Não tem um mínimo de lógica e eu vou te explicar o porquê. A galera que é rica de verdade burla essa questão do TCMD muito fácil. Tá? Então, cara, confia em mim, quem tem dinheiro de verdade, quem tem muito dinheiro, consegue burlar pagamento de imposto. Por quê? Esses caras têm negócios, esses caras eles criam offshores, os caras criam uma empresa lá nas Ilhas Caimã, onde é um paraíso fiscal que ele não vai ter que pagar imposto. Então, confia em mim, a galera rica já não paga imposto quase, e a galera rica não vai continuar pagando imposto. Então, essa questão do ITCMD, né, que vai ser, né, quanto mais dinheiro para passar, mais imposto, não afeta a galera mais rica, porque esses caras já não pagam imposto, vão pagar cada vez menos. Afeta a classe média principalmente, eu vou te explicar o porquê. A classe média é muito afetada com essa decisão, porque a classe média tem ali, sempre tem um imóvel, tem um carro, tem às vezes uma pequena quantidade de dinheiro guardada e tal. Então eles sempre vão ter alguma coisa para repassar. O grande problema é que eles não têm dinheiro o suficiente para fugir de pagamento de imposto como os ricos fazem. Então, mais uma vez, quem é rico de verdade, tá? Quem é bastante rico, o que esse cara faz? Ele foge do país, ele dá um jeito, cara, relaxa, ele dá um jeito de não pagar imposto, tá? É por isso que, cara, eu quero ser rico, né? Eu não quero fazer com que o governo tenha tanto poder assim sobre mim, eu realmente quero que eu consiga evitar, né, o pagamento de impostos dentro da legalidade. Claro, não vou sonegar imposto é crime, não é certo de se fazer, mas existem formas legais de você não pagar imposto e você só consegue fazer isso se você for muito rico, tá bom? Então, essa questão do ITCMD afeta a classe média, não afeta a classe rica e, mais uma vez, eu acho o ITCMD o pior imposto do Brasil, eu acho uma coisa muito injusta, tá bom? No geral, eu acho que essa reforma tributária, ela tá mais ou menos, tá? Porque acaba simplificando ali a parte do consumo, isso é muito positivo, a parte do PVA também, ela foi muito interessante. Mas essa questão do IPTU, do prefeito ir lá e falar o quanto você vai pagar, eu acho muito negativo, e do TCMD também muito negativo. Apesar de tudo, apesar de estar simplificando, eu acredito que ela acaba dando um pouco mais de poder para as mãos do Estado. Óbvio, não vou esconder isso de ninguém, vocês sabem que eu não sou de esquerda, vocês sabem que eu não gosto de tanto poder assim na mão do Estado, e de certa forma eu acho que essa reforma está dando muito poder para o Estado. Então, não sou um grande crítico dela, porque eu acho que pode sim simplificar a questão, mas eu também não sou um cara que vai bater palma para essa reforma, porque eu acho que está dando muito poder para o Estado, não gosto de muito poder nas mãos do Estado, mas é isso, tá bom? Se te agregou de alguma forma, considere se inscrever no canal e dar um like. Se você concorda ou discorda de mim, vem aqui, comenta para eu saber mais e a gente conversa aqui, tá bom? Então, beijão para vocês, meu nome é Felipe Moleiro e esse foi o vídeo.